Boa noite, estamos aqui em mais um vídeo, mais uma live na nossa parceria com o BTG Pactual Digital, aqui na sede do Banco BTG Pactual no Itaim, São Paulo, para falar um pouco mais sobre estratégias para você construir mais prosperidade na sua vida. Aqui a gente não traz nenhum tipo de falsa promessa de milagres que você possa fazer nos seus investimentos ou milagres que você possa fazer no seu planejamento para talvez alcançar algum resultado. Aqui a gente explica como que se constroem planos, como se constrói uma estratégia para que você utilize os melhores produtos do mercado, as melhores ferramentas de investimento no mercado para que você alcance objetivos tangíveis, objetivos que você consegue planejar com boa dose de objetividade, razoabilidade e consistência sem ter que correr nenhum grande tipo de risco. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre um assunto que tem me provocado bastante nos últimos anos. Quem me acompanha nas redes sociais, quem tem acompanhado mais recentemente a minha série Casa Inteligente no YouTube, sabe o carinho que eu tenho pela convivência de fim de semana com a minha família na nossa casa de campo, sabe o quanto tem me aproximado de uma vida que na verdade resgata muito da minha infância, que foi exatamente nesse formato, né? Meus pais me levavam todo fim de semana para um passeio na casa da família, num local mais interiorano, para ter um convívio familiar, ter experiências que foram muito enriquecedoras, principalmente para um garoto urbano, né? Eu cresci na grande cidade de São Paulo, e isso me trouxe uma visão de mundo muito mais abrangente, exatamente isso que eu queria trazer para meus filhos. Agora, por que essa reaproximação, esse resgate? Né? Justamente porque no dia a dia do planejamento das famílias, no dia a dia do planejamento com os meus alunos do curso de Inteligência Financeira, alguns anos atrás, na consultoria que eu ministrava para alguns clientes, eu entendia que, na verdade, as pessoas estavam correndo atrás, não sabiam exatamente do que. A gente vive hoje o que pode já ser considerado o ocaso, né, ou o fim daquilo que se convencionou chamar de sociedade do consumo, algo que teve as sementinhas plantadas lá na Revolução Industrial, em que as pessoas até então tinham uma vida em que procuravam viver da forma que fosse mais adequada para o seu nível de renda, de produção. Se conseguissem ter uma propriedade, ok. Se não conseguissem, pagavam algum tipo de aluguel, de renda para o proprietário, para o dono das terras, para quem lhe cedesse algum espaço para viver. Com a Revolução Industrial, começou a acontecer um fenômeno muito interessante, em que grandes indústrias que estavam sendo montadas para produzir artigos em grande quantidade resolveram se instalar em algum lugar, escolheram alguma cidade, elegeram alguma cidade para iniciar sua atividade. Para produzir em grande quantidade, tinham que ter trabalho especializado e, de certa forma, tinham que atrair mão de obra para produzir, para atuar na produção daquilo que produziam, se fosse automóveis, se fosse máquinas de escrever, se fosse livros, não importa o que, mas tudo que era feito em grande quantidade exigia uma mão de obra qualificada, muitas vezes que vinha de longe. E para se fixar nesse emprego, para se manter fiel a esse emprego, tinha que ter algum tipo de argumento para, enfim, não deixar aquele emprego, não deixar aquela região depois de alguns anos de trabalho. Nasceu naquela época o conceito de casa própria, em que normalmente as indústrias criavam suas vilas operárias, favoreciam a aquisição de casa através de negociações com grandes bancos, para que as pessoas financiassem a perder de vista, pagassem com uma grande parte do seu salário, e uma vez que essas pessoas se enroscavam no financiamento, se fixavam geograficamente num único local, sendo as grandes empresas normalmente monopólios regionais, não havia duas grandes empresas numa única cidade lá no começo, praticamente se garantia que aquele empregado, sedento por uma casa própria, por uma infraestrutura, seria fiel àquele emprego durante 30, 40 anos. Dali nasceram conceitos como aposentadoria, conceitos como financiamento, conceitos como ter aquilo que simbolizava mais conquistas. Com isso vieram várias fases da nossa cultura, da história da humanidade, traduzindo talvez diferentes formas de demonstrar status, diferentes formas de demonstrar o quão feliz estava um trabalhador com o seu emprego, várias formas de demonstrar que a pessoa estava escalando algum tipo de montanha social, né? Então, com o passar do tempo, a partir do momento que as grandes indústrias tinham que massificar não só a produção, mas também a venda, criou-se uma padronização de tudo aquilo que a gente consome. Roupas, podemos comprar roupas desde que seja tamanho PMG, né? Se você for ver o tamanho das pessoas, você tem desde o anão até o gigante, mas sendo o anão ou gigante, você vai vestir PMG, aqueles 10, 12 modelos que a loja de varejo tem para oferecer para você. Sapatos, a mesma coisa, pequenas variedades, poucas numerações, grandes quantidades. E
um grande marketing estimulando as pessoas a consumirem mais daquilo que muito se produzia, né? Com isso, com a padronização, com vamos dizer, a não individualização das escolhas, até modas que eram regionais passaram a ser globais, né? Depois veio o fenômeno da globalização, fazendo com que uma moda lançada num país, em algum canto do globo, com marketing que corria esse globo rapidamente com a tecnologia, essa moda passou a ser exportada e no mundo inteiro se consumiu aquilo que em algum local foi lançado como algo necessário a ser produzido em larga escala. Então, o que traduz um pouco esse fenômeno é o nome de consumismo, né? Em que a sociedade de consumo, a sociedade que se pauta ou se valoriza pelo que os outros têm, é uma sociedade que vai convencer as pessoas a adquirirem aquilo que todo mundo deveria ter. Por que deveria ter? Porque o marketing nos convence disso. E eu digo que nós estamos vendo o ocaso dessa situação porque, com o avançar da comunicabilidade das pessoas, principalmente com as redes sociais, as pessoas começaram a encontrar nichos, né, de preferência. Quem são as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu? Não importa se é uma preferência por moda, se é uma preferência por estilo de consumo nerd, se é uma preferência por games, se é uma preferência por esportes, ou de repente uma necessidade específica, pessoas que têm algum tipo de síndrome, ou pessoas que têm algum tipo de característica física que não seja o padrão da sociedade, se sentiam meio que excluídas, mas com as redes sociais começaram a encontrar seus grupos, começaram a encontrar suas tribos. E com isso, o consumo que já foi padronizado voltou a se despadronizar. As pessoas estão cada vez mais individuais. Isso significa que se você for montar algum tipo de negócio em algum lugar do mundo, não importa se você está num grande centro comercial, se você está numa favela, se você está num lugar distante, basta você ter um bom acesso à internet, uma boa logística para distribuir o seu produto, você vai alcançar através das redes sociais pessoas que têm preferências como as suas ou preferências como as pessoas que gostam do seu produto desenvolvem, têm preferência com a mesma natureza e com isso você vai alcançar essas pessoas em diferentes regiões, não importando mais onde está a sua lojinha, onde que está o seu centro de produção. Basta apenas você ter uma boa logística para alcançar o mundo. Então, estamos vivendo uma situação em que as pessoas têm um consumo cada vez mais individualizado, cada vez com uma identidade própria. Por que essa introdução toda? Porque estamos falando de simplificar as escolhas ou talvez não buscar um certo padrão de consumo em que nós sejamos valorizados por ter aquilo que todo mundo tem que ter. Pode ser que a pessoa esteja com a conta corrente arrebentada, mas se ela tem o carro da moda, se ela veste a roupa da moda, se ela tem uma casa no condomínio da moda, se ela frequenta o clube da moda, ela vai receber os tapinhas nas costas e a celebração social dizendo que ela é uma pessoa bem-sucedida, mesmo que os números neguem isso. Então, na prática, quando se discute o planejamento financeiro, quando eu vou fazer uma avaliação do que precisa ser feito na vida da pessoa para ela alcançar algo mais na vida, quando essa avaliação começa com um orçamento doméstico, e num orçamento doméstico a gente começa a apontar, olha, mas isso aqui talvez poderia ser cortado, isso aqui talvez você não precise, isso aqui você utiliza pouco. Quando a gente aponta itens de melhoria, a pessoa vai se sentir meio que tolhida daquilo que foi uma escolha tomada com base numa procura de um status, de demonstrar para alguém que ela seria capaz de ter aquilo que os outros têm também. Para eu conseguir fazer algum tipo de ajuste, eu preciso buscar algum tipo de autenticidade, tornar o consumo mais autêntico, a pessoa se sentir realmente feliz de usar o seu dinheiro para atender aquilo que é uma necessidade verdadeira e não uma necessidade provocada pela mídia. Então, na prática, toda reorganização financeira que a gente quer propor passa por autoconhecimento, passa por uma autoavaliação em que a pessoa tem que ser convidada a fechar os olhos, conversar consigo mesma, fazer uma autorreflexão, de preferência ajudada por pessoas queridas, que a conheçam muito bem, que saibam das suas fragilidades e que a façam entender que, de repente, o que está faltando é concretizar algum tipo de projeto, algum tipo de buscar algum tipo de conhecimento, realizar um tipo de consumo específico que não tem a ver com a moda atual. Então, quando eu busco mais autenticidade, eu tenho que começar a negar aquilo que talvez seja status, talvez seja provocado pela mídia, mas negar aquilo em busca de algo melhor, algo mais motivante. Quando eu me propus a escrever esse livro, que é o mais recente dos meus 16 títulos, A Riqueza da Vida Simples, que estamos celebrando aqui hoje, entrou no ranking dos 10 livros mais vendidos, na verdade em segundo lugar entre os 10 livros mais vendidos do Brasil na semana passada, primeiro lugar entre os livros de negócios. Quando eu escrevi esse livro, a minha intenção era justamente a de provocar essa reflexão pela autenticidade.
simplificar a sua vida ou buscar uma vida simples, não é ter exatamente uma casa de campo, como eu tenho demonstrado na minha série de vídeos Casa Inteligente lá no meu canal no YouTube. É você buscar entender qual é o tipo de casa que você realmente precisa, ou qual é o estilo de vida que você realmente quer ter, quais são as necessidades de infraestrutura que você precisa para viabilizar aquele curso que você gostaria de fazer, ou viabilizar aquele trabalho, aquele negócio próprio que você está planejando há muito tempo. Então, a questão não é se você tem ou não tem dinheiro para começar a poupar para um grande sonho. A questão é qual é o grande sonho? O que você precisa para que esse sonho aconteça? Bom, temos o cenário. E com base no cenário, agora nós ajustamos o orçamento, nós modelamos a vida de forma a criar as condições necessárias para alcançar esse objetivo. Pode parecer muito difícil, mas um argumento que eu uso há muito tempo, desde o meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, escrito em 2002, você deixar a sua casa própria e partir para uma casa alugada, o que parecia ser uma simples estratégia para ter fôlego para multiplicar algum valor no sistema financeiro, na verdade passa a ser uma estratégia que permite a você, por exemplo, abrir mão de um dinheiro que está empatado em moradia para, com esse dinheiro, montar um negócio do qual você pode viver e fazer uma renda muito maior do que você tem hoje trabalhando, por exemplo, ao mesmo tempo em que você continua vivendo numa moradia equivalente, talvez até na mesma. Foi o que aconteceu comigo lá no começo, em que nós optamos de um apartamento próprio que nós teríamos por alugar o apartamento de cima por um preço muito inferior ao rendimento que nós tínhamos no nosso patrimônio aplicado. Então, nós não abrimos mão do padrão da moradia, nós abrimos mão, sim, de uma lógica de consumo da moradia para que aquele valor da moradia fosse colocado para trabalhar, se multiplicando nos investimentos, até gerar uma condição financeira mais interessante. Então, simplificar as escolhas não é necessariamente você se mudar para o campo, você plantar as suas jabuticabas lá no fundo do jardim, você deixar de ter coisas que trazem algum conforto para você. Simplificar é você ser mais objetivo, objetiva em escolhas que são realmente importantes, entender o que é importante, estudar o que for preciso para ter abundância naquilo que é importante. Você precisa de internet, que seja uma internet rápida, você precisa de transporte, que seja um transporte eficiente, você precisa se vestir com... Você vive de imagem, que seja um guarda-roupa que você possa mudar com frequência sem perder dinheiro. Então, que você tenha abundância naquilo que é importante para você e que você simplesmente despreze aquilo que torna o seu orçamento, sua vida financeira ineficientes. Vou fazer alguns paralelos para você entender o que eu quero dizer com vida mais simples. Quando a gente vem para o mundo dos investimentos, acho que um nome que jamais deve ser esquecido é de um dos maiores investidores do mundo hoje, Warren Buffett, que tem lá toda a sua lógica de investimento, visão de longo prazo, postura buy hold e toda uma mítica em torno do comportamento de consumo dele, né? Alguns questionáveis, né? Que muita gente diz que, puxa, mas o Warren Buffett está lá com seus 80 e tantos anos, comendo no McDonald's todos os dias, tomando refrigerante. Se toma, se não toma, se aquilo é marketing, se não é, enfim, ele investe nessas empresas, ele diz que consome aqueles produtos religiosamente, enfim, fazendo-se valer do marketing que a sua relação com as empresas tem. Mas Warren Buffett reconhecidamente tem um estilo de vida muito simplório, muito espartano, né? Conhece, sabe-se que ele vive na mesma casa na cidade de Omaha há mais de 50 anos, a casa que ele decidiu viver lá por volta de 1960, continua sendo a casa que ele tem, os carros dele são carros muito simples, ele se veste de forma muito simples. Faça a comparação dele com Bill Gates, outra pessoa também com atitudes muito simples. Agora, não é exatamente essa simplicidade que eu quero que você adote. Pode ser que isso não faça sentido para você. Pode ser que isso te incomode até. Quando eu falo de simplicidade o que eu preciso fazer para alcançar passos cada vez mais amplos, para subir degraus cada vez mais relevantes na minha vida. Pode ser que um estilo de vida como o do Warren Buffett, simples, seja interessante para eu escalar alguns degraus no meu patrimônio durante algum tempo. Por exemplo, se você assistiu a algum dos meus Masterclass Inteligência Financeira, que é aquele módulo inaugural do meu curso Inteligência Financeira, o próximo acontece agora no final de julho, tá? Depois você vai lá no meu perfil, pode ser no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai ter lá o convite para o Masterclass Inteligência Financeira. Se você assistiu ou assistir a alguns Masterclass Inteligência Financeira, você vai ver aqui num bate-papo entre eu e a Adriana, minha esposa, a gente conversa sobre escolhas que nós fizemos lá atrás que nos ajudaram muito a prosperar. E não estamos falando lá de grandes sacrifícios. Nossa, a gente passava fome, uma refeição por dia, e eram horas e horas no ônibus para conseguir chegar ao trabalho. Não era nada daquilo. Mas a questão é que, sim, andamos de ônibus, sim, nós esquentamos comida
pronta, comprada no mercado. Teve um momento de recém-casados ali que a gente, por falta de tempo e por muito pouco recurso, a gente tinha uma vida muito simples. Por persistência, planejamento e organização, a gente conseguiu reunir ferramentas para crescermos ambos em nossas carreiras. Hoje a Adriana não trabalha, mas até uma certa altura ela trabalhou, eu também trabalhei. Carreiras em paralelo, rendas equivalentes, muito próximas uma da outra. Mas a partir do momento que a gente começou a trabalhar uma estratégia de construção de prosperidade, em que eu via lá que, puxa, mas a gente não vai chegar muito longe ganhando o que a gente ganha, né? O ganhando o que a gente ganha, a gente consegue pagar esse estilo de vida simples que a gente tem, que não é o estilo de vida que a gente quer ter. Então, se a gente quer mudar isso, a gente tem que criar algum tipo de transformação. Estudar sobre investimentos, estudar sobre nossas carreiras, nos aperfeiçoar nas nossas carreiras. Eu fui fazer mestrado, a Adriana foi fazer os cursos dela ligado na empresa, lá no exterior, na Suíça. Enfim, fizemos sacrifícios muito grandes para conseguirmos fazer os cursos que precisávamos para termos mais ferramentas, para aumentar nossa renda. Eu acho que até aí não tem nenhuma novidade, né? Se nós temos 13, 14 milhões de desempregados no Brasil, mas temos muitas empresas procurando pessoas para ocupar suas vagas e não encontram pessoas qualificadas, nós temos uma grande oportunidade. As pessoas que não estão trabalhando poderiam estar buscando o conhecimento necessário para ocupar algumas vagas e não procurando um emprego que talvez não exista mais, um emprego que as indústrias estejam fechando justamente por falta de mão de obra qualificada. Então, até aqui não tem novidade. Eu me desenvolver como profissional para ter mais renda. A questão é, nós nos desenvolvemos, nós fizemos mais renda a partir de um certo tempo, éramos jovens, nós nos casamos, em 2002 eu estava com 28 anos, então ainda estava num ritmo de crescimento da carreira bastante interessante. A partir do momento que nós nos casamos e a renda continuou crescendo, uma decisão que nós tivemos, e isso sim tem a ver com simplificar as escolhas, foi a de não elevar o nosso padrão de vida ou o nosso padrão de consumo por um certo tempo. Não foi uma decisão tão consciente, hoje eu procuro provocar essa consciência nas pessoas, para mim foi por simples falta de tempo. Eu estava trabalhando tanto, eram 15, 16 horas por dia, óbvio que isso não se recomenda, vai ficar louco, vai virar workaholic. Não, eu acho que tem um momento na vida que nós temos que pagar um certo pedágio. Eu estava pagando meu pedágio naquele momento, provando o meu valor para quem me contratava. Alguém perguntasse se eu poderia dar algumas aulas, eu aceitava, enfim, demonstrando que eu era capaz de atender algumas demandas fora do normal. Então, naquele momento, minha renda cresceu, não tinha tempo de ir atrás de buscar um novo imóvel, de alugar um outro, de talvez trocar de automóvel. Nós ficamos um bom tempo com um automóvel muito simples, uma moradia muito simples e a renda crescendo. E aquilo nos permitiu fazer uma poupança num ritmo mais intenso. E essa poupança, bem aplicada, bem investida, bem multiplicada, nos ajudou a formar um patrimônio que nos levou à independência financeira. Então, aí sim nós temos um primeiro conceito de simplicidade, que é o que eu usei muitas vezes na consultoria, atendendo a clientes meus e hoje alunos meus que têm um patrimônio muito elevado. Entre os alunos do curso de Inteligência Financeira, nós temos lá jogadores de futebol, grandes empresários, grandes agricultores, herdeiros de grandes fortunas. E quando está orientando ali essas pessoas a lidar com dinheiro, diferentemente dos outros alunos, que nós também temos pessoas endividadas e pessoas que ganham lá seus 3, 4 salários. Então, quando essa situação específica da pessoa que tem mais dinheiro, né, mas tem muita ansiedade em relação ao futuro, surge lá nos comentários dos meus alunos, a orientação específica é, bom, se você tem uma boa renda, um bom patrimônio, ainda é jovem, um segredo, uma orientação que a gente passa para esse nosso aluno é de manter o estilo de vida 1 ou 2 degraus abaixo do que seria viável pela renda ou pelo rendimento do patrimônio que ele tem. O que é 1 ou 2 degraus? A gente considera que se hoje você está ganhando R$1.000 e você é promovido para ganhar 1.500, então R$1.000 é um degrau, 1.500 é outro. Se você pagava suas contas com R$1.000, eu preferiria não ajustar o seu padrão de consumo até 1.500, manter esses R$1.000 de consumo por um tempo, até que de repente seus R$1.500 de renda subam para 1.800. Aí você pode elevar o seu padrão de consumo para 1.500. Isso significa estar sempre um degrau abaixo do que seu dinheiro pode pagar. Esse excedente que você não consome, que é investido, vai criando um colchão de segurança, te preparando para uma próxima transformação na sua vida, talvez para uma pós-graduação ou para a sua independência financeira mesmo, e gerando uma tranquilidade. Tranquilidade, por quê? Quando você é convidada a algum tipo de desafio na sua vida, você tem 2 possíveis situações, né? Vamos simplificar bem as hipóteses aqui. Ou você avalia se vale a pena abandonar a renda atual e assumir o risco de uma nova renda que pode surgir e pode crescer, né? E se você não tem reserva alguma, é muito difícil tomar essa decisão.
ou você simplesmente desconsidera que você depende essencialmente da renda para pagar suas contas, você olha que você tem aí seria a segunda hipótese, uma reserva financeira muito bem formada, 2, 3 anos do seu consumo mensal poupados ali, que permite a você até ousar errar. Se de repente não der certo, você pode procurar um outro emprego na linha do que você tinha anteriormente, mas enfim, você pode apostar em algo melhor na sua vida, porque se tudo der errado, você tem lá um belo colchão de segurança, um bom investimento para lidar com as suas necessidades enquanto você se recoloca. Então, situações bem diferentes, entre você não ter investimento algum ou estar com a situação limítrofe pagando suas contas, você não vai assumir riscos muito grandes, porque se der alguma coisa errada, você não consegue pagar seu financiamento, versus uma situação em que você tem um bom colchão de segurança, e que, em caso de desemprego, você consegue até lidar com seu estilo de vida durante um ano e meio, às vezes 2 anos, e com isso ter mais tranquilidade numa recolocação, num estudo, uma preparação para uma nova carreira. Por isso até que uma situação de quebra de planos, né, que as coisas vinham acontecendo, de repente você perde o emprego, a possibilidade de você vender um imóvel que você tenha, mesmo que ele não esteja quitado, ela deve ser considerada assim. Muitos vão dizer que nossa, mas é a minha única garantia. Não é sua única garantia, pode ser sua única dívida, seu único custo fixo. Você pode vender aquele imóvel, ter um dinheiro trabalhando, fazendo alguma conta de perpetuidade, quanto sacar durante quanto tempo, para ter muita segurança, ao mesmo tempo em que você, ao optar por uma moradia um pouco mais simples, adequada para quem perdeu uma condição de previsibilidade, vai ter um custo mais baixo e com custo mais baixo, mais tranquilidade para ousar na busca de uma nova possibilidade na vida. Então, simplificar suas escolhas tem a ver com isso também, de você ter essa organização mental de saber se desfazer do que é um grande custo, é um grande ônus na sua liberdade de escolha para poder se adequar a uma vida mais interessante. Então, um ponto importante a ser considerado, resgatando a ideia dos meus alunos, das minhas consultorias. Se você tem uma boa reserva financeira e você se vê diante de uma quebra de planos, você pode lidar com mais tranquilidade com essa situação, até investindo talvez num curso de pós-graduação, uma especialização para te preparar para o emprego que está tendo demanda e não tem gente qualificada para trabalhar. Se você não tem essa reserva, você tem apenas um imóvel que é sua grande segurança e prestações a pagar, na verdade, apesar de no imposto de renda você ter um belo patrimônio, isso pode significar sua desgraça, porque a quebra de um plano significa não conseguir manter aquilo que é um bem de família. Você tem que vender na urgência, tem que perder dinheiro. Então são situações completamente opostas. Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de você manter-se mais flexível diante de mudanças na sua vida. Você está vivendo num lugar, recebeu um convite para trabalhar em outro lugar. Tem que comprar uma casa lá, vender a atual? Não, talvez você possa manter a casa atual enquanto as coisas não se consolidam, alugar essa casa para alguém, fazer renda enquanto essa casa não é vendida. E na outra situação que você pode experimentar, você também partir para uma condição de aluguel, uma condição em que você está degustando, experimentando essa nova realidade, ver se faz sentido para você, se filho se adapta numa escola, se você se adapta com essa outra realidade. E uma vez que se adaptou depois de 1 ano, 2 anos, você pagou o aluguel, você não perdeu o dinheiro. No mercado financeiro é como investir em opções, né, em que você tem a opção de comprar alguma coisa caso ela se valorize no meio do caminho. Então, no caso do imóvel, quando você paga o aluguel é para você ter a certeza de que não vai se arrepender de ter comprado um imóvel num lugar do qual você se arrepende de viver daqui a um tempo. Então você mantém uma certa flexibilidade. Então entenda que quando se fala de aluguel, não é que eu sou contra a casa própria, não é que eu sou a favor do aluguel. O aluguel de casa, o aluguel de carro, que pode ser um aluguel nas locadoras de automóveis, ou pode ser o aluguel de transporte por aplicativo, mas você ter um custo variável quando sua vida está em transformação é algo muito vantajoso, é algo estratégico, é algo que simplifica o seu orçamento. Você está ganhando R$5.000 por mês, de repente por algum problema na economia você passou a ganhar 3. Passou a ganhar 3, você, se tem um custo de vida mais flexível, você simplifica aquilo que pode ser simplificado. Você parte para um aluguel mais barato. Você vai se deslocar de forma mais criativa, vai buscar uma bicicleta, enfim, para se adaptar àquele período mais difícil. Se você tem um custo fixo, você de novo está com a corda no pescoço e com dificuldade de se adaptar. Então, essa simplificação de escolhas, falei de Warren Buffett, estilo de vida mais simples, falei de o contar com aluguel como algo estratégico para você poder manter uma certa tranquilidade nas escolhas. Na verdade, elas visam dar uma certa garantia de que você estará destinando parte dos recursos que você ganha para a construção de algum grande projeto.
que pode ser a independência financeira, pode ser uma pós-graduação no exterior, pode ser você ter uma casa de campo, você montar um negócio próprio, não importa. A questão é que quando o seu orçamento é mais flexível, quando o seu orçamento tem menos gastos fixos, você consegue dar mais certeza àquele ritmo de poupança necessário para alcançar seus objetivos. Quando o seu orçamento é muito engessado, aconteceu algum tipo de imprevisto, você deixa de fazer aquela poupança prevista, você passa a cobrir o seu orçamento até com dinheiro que estava poupado. Então, essa simplificação da vida, na verdade, tem a ver com você ter escolhas um pouco mais inteligentes, um pouco mais flexíveis. Esses são alguns argumentos para você entender o que eu quero chamar por vida simples, porque muitas pessoas que veem minha série Casa Inteligente, que eu tenho publicado nas últimas semanas no meu Instagram, no meu Facebook, está lá no meu canal no YouTube, procure a playlist Casa Inteligente. Quando vem a minha casa de campo, alguns perguntam, mas peraí, você que fala do aluguel, me diz se essa sua casa é própria ou alugada. Essa casa é própria e é minha segunda propriedade. Dentre os vários imóveis que eu tenho os que eu considero como minha moradia, também como investimento. Fiz investimentos nela para ser vendida por um preço maior no futuro, mas são casas que estão, duas propriedades que estão em uso, uma pequena fração da minha carteira de imóveis. Passei por períodos de aluguel para chegar nessa situação. Tem gente que pergunta, mas espera aí, essa mansão que você mostra lá, aquilo é vida simples? Sim, aquilo é vida simples. É um estilo de vida em que nós temos abundância no que é importante para a gente, que é espaço para conviver com pessoas, para receber pessoas queridas, estrutura para as crianças se divertirem e se sentirem confortáveis, mas sem abundâncias desnecessárias. Eu poderia estar comprando equipamentos esportivos mais caros e ter uma sofisticação em alguns móveis e ter o que é a última moda em design, coisa na cozinha, por exemplo. Não, a gente decide ter uma vida mais simples em alguns itens para poder ter abundância naquilo que era realmente necessário naquela estrutura. Então, cogitando a ideia da vida simples, eu posso entender que se minha paixão, por exemplo, é automóvel, eu posso ter um automóvel de 200, de 300, de 400, de 500 mil reais, se for do meu interesse ter experiências automotivas, todo fim de semana fazer um passeio com as pessoas que eu amo, por estradas maravilhosas e curtir o meu país, e mesmo que para isso eu tenha uma moradia muito simples, até alugada. Puxa, o cara não tem nem imóvel próprio, vai ter um automóvel daquele? Se para ele a experiência automobilística é algo interessante, é naquilo que ele vai concentrar seus gastos. Então perceba que vida simples pode ser uma vida com boas práticas esportivas, com boas viagens sensacionais, com luxo também. Eu posso considerar a vida simples uma vida em que eu tenho um apartamento muito compacto, mas o topo da tecnologia para me manter altamente conectado, produzir imagens sensacionais, se de repente eu trabalho com produção de vídeo. Então, não é eu abrir mão de coisas que a tecnologia pode me prover, não é eu abrir mão de conforto, não é abrir mão de luxo, mas sim eu ter abundância naquilo que é extremamente necessário. Essa postura tende a mudar muito o comportamento de consumo das pessoas, porque uma pessoa que tem essa visão mais minimalista de evitar consumir aquilo que agrega menos, mas consumir bem aquilo que agrega muito, pessoas com essa postura vão exigir cada vez produtos com mais qualidade, cada vez produtos mais duráveis, cada vez produtos que tenham maior consciência, que o descarte gere menos dejetos, que a pessoa se sinta cada vez menos prejudicando o meio ambiente. Então, são pessoas com uma visão mais ampla em termos de sociedade, que pensam num enriquecimento sustentável, né, que talvez muitos não sabem sequer o que significa o conceito de finanças sustentáveis, mas enfim, que façam, que realizem o seu consumo entendendo que estão, em primeiro lugar, beneficiando-se a si próprias, né? Resultado, como celebração daquilo que elas produziram, do rendimento que tiveram com o seu trabalho, mas sem denegrir o seu ambiente, sem denegrir os que estão à sua volta, porque se eu estou jogando lixo na minha rua, eu estou desvalorizando minha rua e, consequentemente, desvalorizando meu imóvel. Se eu estou jogando lixo no meu planeta, eu estou comprometendo a qualidade de vida, o ar respirável, a sobrevivência do meu planeta, estou diminuindo o valor da minha vida no longo prazo. Então a gente achava que essas coisas ficariam para as próximas gerações, mas as coisas estão cada vez impactando mais nós mesmos e nós temos que ter essa consciência. Então envolve uma consciência ecológica? Sim, mas não é sair no domingo para abraçar uma árvore, né? Aquela consciência ecológica piegas, né? Que não transforma. É ter a consciência que se estou comprando alguma coisa, tem que entender se isso que eu compro teve algum tipo de destruição desproporcional no ambiente, se existe alguma alternativa mais interessante, se não existir alguma alternativa mais interessante, que eu esteja atento às possíveis alternativas que venham pela frente, para que eu possa ter escolhas mais duradouras. Isso
é o conceito de vida simples que eu trabalho no meu livro mais recente. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando, como é que está o debate aqui. Bom, o pessoal está comentando, elogiando, sem perguntas ligadas ao tema. Bom, vamos lá. Reflexões que eu considero mais importantes aqui, que eu considero mais interessantes para se falar de vida simples, simplicidade nas escolhas ligadas a investimentos. Muito importante falar disso. Hoje, dia de hoje, estamos vivendo o recorde histórico ou nominal da Bolsa de Valores, do índice Bovespa, né, na nossa B3, na casa dos 102 mil pontos. E uma certa crença, um certo otimismo de que realmente nós estamos num momento interessante para os negócios no Brasil, que pode sim afetar uma média da rentabilidade da renda variável, que deve talvez sugerir uma queda na taxa, na taxa Selic, nos rendimentos da renda fixa. Quem está dizendo isso não é o Gustavo Cerbasi, mas sim os próprios índices futuros, o Ibovespa Futuro, o DI Futuro. Hoje, segunda-feira, dia de publicação do Boletim Focus do Banco Central, a gente vê um termômetro do comportamento do mercado e se percebe que há uma tendência de, mantido o cenário atual, as coisas seguirem para um movimento de renda variável ganhando corpo, renda fixa perdendo espaço. E até o Comitê de Política Monetária discutindo revisão até de metas de inflação, o Banco Central discutindo aí o que seria a referência para se manter taxa Selic para cima ou para baixo. Enfim, um cenário mais otimista. Nesse cenário, multiplicam-se as chamadas falsas oportunidades, né? A economia está retomando, então é a hora de você começar a investir em imóveis, é a hora de você começar a comprar ações, é a hora de você apostar nesse novo negócio de arbitragem de moeda, de criptomoedas, de negócios internacionais. Muito cuidado, porque renda variável não existe um momento ideal. Sempre foi a hora de você investir em ações. Sempre foi a hora de você ter uma boa reserva financeira para aproveitar oportunidades e comprar negócios imobiliários. O que acontece nesse cenário é que as pessoas ficam menos temerosas ou menos cautelosas dos riscos que devem analisar e acabam comprando como se fossem apostas. Eu acho que a bolsa vai subir, então eu investi em renda variável. Não. Na verdade, se você quer investir em renda variável, mesmo no fundo do poço você tem ótimas recomendações de negócios que se beneficiam de cenários extremos, cenários de perda da economia como um todo. Não são todas as empresas que perdem, mas enquanto algumas perdem, outras ganham. Quando se fala de câmbio elevado, você tem empresas que se beneficiam do câmbio elevado, tem empresas que se prejudicam nesse cenário. Então, quando se fala de investimentos, não é que agora começa a ser a hora de voltar para os imóveis. Não, muito pelo contrário. Você tem que entender que nos cenários de recessão surgiram preços fantásticos para você investir em fundos imobiliários, em fundos de ações, em fundos multimercado, em fundos internacionais, enfim. Quanto mais se valoriza um índice, mais perto do que seria um teto nós estamos chegando. Então, obviamente que a gente pode estar aproveitando uma tendência interessante, mas certamente não é um cenário tão interessante quanto comprar lá no fundo do poço. Por isso, quando a gente fala de simplificar, cuidado, porque você pode ser convidado, convidada a investir com um grau de risco para o qual você não esteja preparado, preparada para administrar. Quando você é convidado a abrir conta numa corretora simplesmente porque o histórico mostra que essa corretora entregou resultados, mas não é explicado que para alcançar esses resultados você tem que ter um certo envolvimento diário, né, uma certa estratégia para administrar sua carteira de investimentos, para ter escolhas mais consistentes. Normalmente, se você não tem um histórico razoável de investimento, desenvolvimento do mercado financeiro, o ideal é, se você quer investir em renda variável, que seja opção número 1, que você mude o seu plano de previdência privada, o seu fundo de previdência, de um perfil conservador para moderado ou talvez até arrojado. Num passo número 2, que os seus demais investimentos comecem a considerar a possibilidade de você investir em fundos de ações ou, é muito conservador o seu perfil, em fundos multimercado, que tem lá uma composição mista entre renda fixa e renda variável. É quando você já tem uma certa vivência com o sobe e desce das cotas de fundos, tá? Não é porque fundo seja o melhor dos mundos, é porque fundo tem uma estratégia para te diluir o risco, para diluir o risco da sua carteira diante de cenários extremos, né? Você comprar ações de um negócio que de repente no meio do caminho vira pó, o negócio quebra, você perde todo o dinheiro. Quando você compra cotas de um fundo que investe em ações de vários negócios, pode ser que alguns negócios virem pó, mas você não vai perder todo o dinheiro que está dentro de uma carteira de fundo, porque aquele risco é diluído. Então, ao entender a variação das cotas dentro de um fundo de renda variável, você
vai perceber com o passar do tempo que, puxa, se eu estivesse administrando minhas ações, uma carteira escolhida de acordo com o meu entendimento da economia, uma carteira recomendada do meu banco, da minha corretora, de repente estaria fazendo um resultado mais interessante. Sim, com uma estratégia ativa, talvez com poucos papéis comprados de forma acertada, de acordo com uma análise, você vai ter um resultado melhor que num fundo que dilui o seu risco em 20, 30, 40 papéis. Então, para começar a investir de forma mais direta, você começa a degustar um home broker, por exemplo, entendendo como é que são feitas as negociações, quais são as empresas mais negociadas, quais são as maiores altas, as maiores baixas, por que aconteceram maiores altas, maiores baixas. Você vai se envolvendo com o mercado e pode ser que num processo que dure alguns meses você migre toda a sua carteira de fundos para uma carteira de títulos e ações. Algo que tem que ser gradual, em que você vai pisando, tateando e sentindo a rigidez do solo que você está utilizando como base para o seu caminhar. Tá? É assim que você vai avançar no que seria o maior grau de arrojo para a sua carteira. Então, por que eu estou falando disso num bate-papo sobre simplificar suas escolhas? Porque muita gente, ao ouvir falar, ou por influenciadores, ou por notícias, ou por fóruns de debate, ao ouvir falar da oportunidade do mercado de renda variável, querem assumir graus de risco desproporcionais ao seu conhecimento. E muitas vezes o melhor resultado será conseguido como? Talvez num simples fundo de previdência de composição mista, com um perfil arrojado, que você ali esqueça por alguns anos, mas o próprio fato de ter um perfil arrojado vai fazer com que o gestor sempre compre quando está barato, né? A renda variável sempre venda quando está na alta. Então ele vai te dar um resultado certamente superior ao da renda fixa. Para ganhar mais que isso é possível? Sem dúvida, com uma estratégia mais ativa, uma estratégia mais envolvente, que vai exigir um pouco mais de acompanhamento do mercado financeiro. Essa que é a lógica do como que você avança num perfil de investimento. Se você abrir uma conta hoje no BTG Pactual Digital, você vai preencher a sua simulação de investimentos, vai ter lá um perfil, digamos, seja conservador. Como é que eu faço para evoluir do meu perfil conservador para um perfil mais arrojado? Com mais envolvimento, com um pouco mais de participação no mercado, com questionamento do porquê que as coisas aconteceram, enfim, com toda uma participação maior para fazer com que você tenha maior domínio das informações que são trocadas entre você, seu banco, seu assessor de investimentos e as notícias do mercado permitem a você tomar decisões. Então essa é a lógica que nos permite começar de forma mais simples para, com envolvimento, evoluir para algo um pouco mais robusto. Vamos ver as perguntas que estão surgindo aqui. Humberto Denis, comecei do nada e hoje já tenho minha empresa graças a um bom controle e me encontro na dúvida de quitar minha casa ou comprar minha casa de campo, um sonho. Como definir o melhor momento? Bom, Humberto, vamos lá. Passei por isso, então acho que eu sei te ajudar nessa resposta. Primeiro, você está pagando a sua casa, você tem um financiamento, né? Você tem a dúvida entre quitar sua casa, então você tem um financiamento, está pagando prestações, você tem o sonho de comprar uma casa de campo. O que eu não faria é conviver com o financiamento da casa principal e entrar no financiamento do que seria a sua casa secundária. Alguns raciocínios são importantes aqui, Humberto. Você está falando do sonho de ter uma casa de campo, mas se você não viveu essa experiência numa casa de campo, o que eu faria é o que eu fui fazer no momento que eu queria ter minha experiência no campo, que é procurar um imóvel para alugar por uma temporada. Pode ser por um fim de semana no começo, né? O aluguel fim de semana normalmente é mais caro, né? Vamos pegar preços de São Paulo, a região até onde eu tenho minha casa. Você pega um final de semana, uma diária de R$1.000, R$1.500, uma casa grande, às vezes por esses R$3.000 no fim de semana, pode ser que pague um mês inteiro dessa casa num período de baixa procura. Um período de baixa procura, será que é um período de chuvas? Pode ser que sim, mas se você alugar por um preço desse uma casa durante 3, 4 meses, dividir com pessoas queridas, 2 irmãos, 2 amigos, 3 amigos, você vai ter um custo de aluguel nessa casa muito mais interessante e a possibilidade de você experimentar essa casa, essa região durante um certo tempo. Ah, gostei, não gostei, aluga uma segunda casa, ou aluga numa outra região. Troca o campo pela praia, troca a chapada pela montanha, enfim, experimente lugares diferentes. Vai ter algum momento que você vai perceber que, puxa, realmente nossa melhor experiência foi naquele lugar, nós gostaríamos de ter uma casa lá. Segunda reflexão, quando você pensa em querer ter, onde você terá suas coisas de valor, as fotos de família, os momentos de convívio, o que vai ser mais importante para você? Você pensa em comprar uma casa de campo para futuramente viver nela? Se sim,
por que não pensar em comprar essa casa e se desfazer da sua moradia urbana? Em que você hoje, por exemplo, Humberto está pagando financiamento, então está perto de quitar, por que você não liquida esse imóvel, se desfaz dele, aluga o que seria a sua moradia urbana um pouco mais compacta, um pouco mais inteligente, mais eficiente e investe, provavelmente um preço até menor, uma casa de campo, né, em algo definitivo onde você vai ter lá seus tesouros, sua história, seu convívio familiar. É uma segunda possibilidade. Uma terceira possibilidade é realmente você garimpar, garimpar, garimpar e de repente numa boa negociação você faz bons investimentos, você se desfaz do imóvel, compra outro mais barato e de repente você compra algo a um preço muito mais acessível. Mas a compra não é algo necessário. Pode ser que o aluguel por uma temporada seja a solução para a sua vontade de estar mais para o campo e isso simplifica muito suas escolhas. Já conheci muitas pessoas, até orientei muitos alunos meus, diante de não conseguir manter 2 imóveis, ou diante da vontade de ter 2 imóveis, a ter a sua moradia de fim de semana com a moradia principal comprada, até compradas por um preço muito baixo, dependendo da condição que ele encontrou, e não ter uma propriedade urbana, simplesmente alugar um residencial urbano, uma situação que que seja adequada àquele momento da renda, que se a renda cair ele aluga algo um pouco mais compacto, mas enfim, ele convive em 2 ambientes pagando apenas um e vai investir naquele que é a residência principal. É uma solução interessante que ajuda bastante a simplificar as escolhas. Legal, Humberto? GF Investimentos Digitais está perguntando aqui, Cerbasi, qual a diferença de opções para ações? Estou engatinhando nesse mercado. Seguinte, são coisas completamente diferentes, tá? Existem os ativos financeiros, que podem ser ações de uma empresa, cotas de um fundo, pode ser quantidade, cotas, né, de uma certa commodity, sacas de soja, megawatts de energia, contratos com uma quantidade padrão de ouro de moeda estrangeira. Esses são os ativos negociados em bolsa, de valores, as ações e títulos, ou de mercadorias e futuros, as commodities em geral, energia, grãos, enfim. Além dos ativos negociados, existe o mercado de derivativos, que são produtos financeiros que derivam desses contratos principais. Um derivativo, uma opção de compra, por exemplo, é quando você faz algum tipo de negociação para garantir um direito para você, tá? Não é a posse, é um direito. Então, digamos que você tenha lá uma ação sendo negociada a um preço qualquer, R$100, por exemplo, e você tem expectativa que esse preço deve subir. E você não tem o dinheiro para comprar essa ação, né, que garantiria um lucro nessa subida. Você sabe que o dinheiro vai entrar daqui a 20 dias, 30 dias. Ou você tem o dinheiro, mas está especulando. Você acha que vai subir, mas não quer desencaixar o seu planejamento, desinvestir de outras ações muito boas para comprar essa que é apenas uma promessa, uma possibilidade. O que você pode fazer é comprar uma opção de compra. Opção de compra você paga uma fraçãozinha de dinheiro, alguns centavos talvez, alguns poucos reais, para o proprietário, para aquele que tem algumas ações, para que ele garanta a você um direito de você poder comprar essas ações por um preço X daqui a um tempo. Então, até 30 dias, as ações que valem 100 hoje, você vai estar pagando R$1 para comprar essas ações por 102, 103, porque você acha que vai lá para 110, 120. Se as ações foram para 110, 120, o que acontece lá na frente é que você exerce o direito. Você aciona a sua opção, você compra pelos 102, 103 reais que estavam lá prometidos e no mesmo dia você vende por 120, que é o preço que ela alcançou, você nem precisa desencaixar dinheiro, não precisa desinvestir seu dinheiro da sua carteira, você faz o lucro e aquele lucro cai na sua conta como resultado. Então, com derivativos, você consegue, com derivativos e boas escolhas e bom estudo do mercado, você consegue fazer bons resultados. Pode ser que você comprou sua opção de compra e lá na frente o preço da ação caiu, não vale a pena você exercer a opção, ela simplesmente vira pó. Você pagou alguns reais para aquele detentor da opção, gastou um dinheiro para ter aquele direito, não ganhou nada e aquela pessoa que tinha as ações ainda ganhou alguns centavos, alguns reais a mais pelo fato de ter negociado uma opção bem negociada do ponto de vista dele, né? Porque ele tinha certeza que ia cair, por isso que ele lançou uma opção de compra. Você achava que ia subir, você fez uma má escolha. Então, o mercado de opções, o mercado de derivativos é aquele em que, quando uns ganham, outros perdem. Necessariamente alguém está perdendo efetivamente, desembolsando algum dinheiro para garantir algum tipo de direito, algum tipo de resultado que pode ou não acontecer. Então, espero ter explicado, a gente pode fazer até uma live específica sobre derivativos, sobre o funcionamento de alguns contratos e as oportunidades que estão por trás. Lembre-se que assim como você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro também.
Estratégia simples nos investimentos é você ter simplesmente os seus ativos, né? Não complicar muito, mas à medida que você vai adquirindo conhecimento, vai se envolvendo, vai participando do mercado, vai perceber oportunidades muito interessantes e dar mais segurança e mais rentabilidade para a sua carteira também. Legal? Bom, está entrando perguntas aqui que não tem exatamente a ver com o tema de hoje, mas vamos lá. Ana Carolina Carvalho Rios, quero aprender sobre o mercado de ações para começar nessa área. No seu curso você ensina sobre ações? Ana Carolina, meu curso de Inteligência Financeira é um curso de estratégia. Tá? Você quer aprender sobre como investir em ações? Você tem toda a playlist aqui de investimentos aqui na página do BTG Pactual Digital no YouTube, tanto os vídeos meus, quanto do André Bona, quanto da Mirna, debates introdutórios, debates mais avançados para você entender como é que funciona. O passo a passo de como montar uma estratégia para investir, você consegue no meu curso. O avançar ou evoluir disso, você vai conseguir em cursos específicos de investimentos. Tá? Então, eu acho que vamos colocar numa linha, num crescente aqui de conhecimento, você tem as orientações que a gente passa aqui em vídeos de 5 minutos, em lives de 1 hora, na sequência cursos específicos para você organizar uma estratégia e na sequência cursos mais específicos ainda para você aprender sobre investimentos, sobre como se envolver no mercado de investimentos. Tá? Então tem uma variedade, uma infinidade sem limites de conhecimento quando se fala de aprendizado sobre investimentos. Tá? Por isso que a gente trabalha bastante, já estou há 20 anos nesse mercado. A sensação que eu tenho é que cada vez tem que trabalhar mais, porque a responsabilidade aumenta, né? A gente vai ficando mais conhecido e tem que estar informado de todas as mudanças, todas as novidades. Para quem quer trabalhar na área, é um mercado realmente de crescimento infinito. Legal? Cristina Coelho, está pensando em vender o apartamento quitado e alugar outro, visando independência financeira. A Cristiana Coelho tem 50 anos, sem dívidas e um colchão, uma reserva de emergência para 6 meses, mais outros investimentos. É uma boa escolha vender o apartamento? Cristiana, você não tem que vender o apartamento e depois procurar um investimento. Tá? O que você tem que fazer é montar um plano, fazer um pequeno estudo, por exemplo. Né? Você abre uma conta no BTG Pactual Digital ou na sua corretora de preferência, você analisa o seu perfil de investidora, você vê no seu perfil de investidora qual que é o desempenho médio da sua carteira durante um certo tempo. Com base nesse desempenho médio, você faz algumas contas, por exemplo, ao vender o seu imóvel, ao aplicar esse dinheiro, ao obter o rendimento desse dinheiro, fazer alguns descontos, imposto de renda, inflação, o que sobra é superior ao custo do aluguel, quase empata, se quase empata, eu prefiro ter o meu dinheiro com chance de se multiplicar e morar no imóvel alugado, do que estar no imóvel alugado e sem limite, sem liberdade alguma, né? Com água no pescoço aqui, sem ter o que fazer. Então, é uma boa estratégia. Lembre-se que nós não precisamos de uma casa própria, nós precisamos de uma moradia. A casa própria é um conforto que nós temos, que é desejável. Eu espero que todos tenham. Uma solução que eu trago para muitos aposentandos, pessoas que estão perto de se aposentar, e que percebem que seu patrimônio está muito aquém do onde deveria estar, é que elas considerem a possibilidade de se desfazer da sua moradia. Uma pessoa que está perto de se aposentar, está numa moradia que já tem seus 15, 20, às vezes 30 anos, já não é uma moradia eficiente, já não é uma moradia inteligente. Então que se desfaça dessa moradia, coloque esse dinheiro para trabalhar, alugue algo pensando em ficar nesse imóvel mais compacto, mais eficiente, mais inteligente durante talvez 5, talvez 10 anos e depois de 10 anos aquele dinheiro do imóvel que foi vendido, provavelmente com patrimônio com volume muito maior, seja em parte usado para adquirir uma moradia definitiva, uma moradia adequada para aquele momento de vida. Você transforma um patrimônio tamanho X num patrimônio tamanho 2X, ao mesmo tempo que está morando em algo alugado. Tá? Então é parte de uma estratégia você organizar seu plano para ter uma evolução no patrimônio mais interessante durante um certo tempo. O que dificulta o enriquecimento de muitas pessoas justamente é a decisão de comprar um bom carro, uma boa casa, um bom tudo, antes de colocar o seu capital para trabalhar. Obviamente vai ficar muito difícil fazer poupança dali para frente. Você está pagando contas e os custos dessas contas, né? Impostos, manutenção, enfim. Agora, quando você simplifica a sua vida e ao enxugar gastos ou ao abrir mão da posse, da propriedade de alguns ativos, você põe esse capital para trabalhar e você aluga os ativos de terceiros, você está com um potencial de multiplicação muito mais interessante. Legal? João Marquesi perguntando aqui. Em um mercado com tendência de alta, é mais vantajoso apostar em índices como Ibovespa ou em ações que estão em mercados que tendam a crescer? João, sempre é mais interessante você seguir a análise fundamentalista, você ouvir as recomendações
do seu assessor de investimentos, que como consequência é uma orientação que vem das diretrizes da tesouraria do banco em que você investe, da corretora que você investe, normalmente vem como orientação da área de research ou da área do serviço de research contratado por esse banco, por essa corretora. Então, na verdade, quando você está analisando algo que é recomendado porque tem potencial de crescimento, a probabilidade é que você ganhe muito mais do que ao investir num índice que tem de tudo. Essas ações que têm potencial de crescimento, algumas ações com potencial de queda e ações que estão ali porque estão ali, né? Que não fedem nem cheiram. Então, um índice neutraliza as maiores oportunidades. Você não vai acertar sempre quando seguir análise fundamentalista, isso é importante dizer. Tá? Fundamentalista é aquela análise que leva em consideração que dentro do cenário que nós consideramos mais provável, as empresas que se destacam são A, B, C, D, e você vai escolher essas empresas. Pode ser que o cenário que é considerado mais provável não aconteça, que ecloda uma guerra, que aconteça uma mudança de governo, que aconteça um conflito internacional, um grande escândalo, os seres humanos erram. Né? Então, nesse momento, não é que a recomendação estava errada, é que a probabilidade daquele cenário acontecer não foi realmente feliz e outro cenário menos provável aconteceu. Então, quem segue recomendações individuais tem que ter a proatividade de tempos em tempos revalidar aquelas análises. Olha, havia um certo cenário num certo momento, eu comprei algumas ações com base naquele cenário. Passados alguns meses, mudaram algumas coisas no cenário. Nesse novo cenário, continuam sendo recomendadas as mesmas empresas? Se são as mesmas, bata palmas para você mesmo, né, que fez boas compras. Se estão outras empresas se destacando ali, que você compra outras empresas e vamos em frente. Se nesse novo cenário algumas coisas mudaram e você já vem perdendo dinheiro com algumas empresas, não é questão de, uau, agora eu vou acreditar e vamos torcer para recuperar. Tem que torcer coisa nenhuma. Nós temos que analisar qual que é o cenário que acontece agora, quais são as empresas que beneficiam, quanto que essas empresas podem valorizar nesse novo cenário e o quanto que vale a pena eu assumir um certo prejuízo naqueles papéis que eu investi para comprar outros com potencial de crescimento. Vamos levar em consideração mais ou menos o seguinte, que se você tem, como um carro usado, tá? Você comprou um carro pensando em revendê-lo depois de 2 ou 3 anos. Passados 2 ou 3 anos, aquele carro está impecavelmente sensacional, está novinho, bem cuidado, não dá manutenção nenhuma. Você tem a opção de continuar com ele e a opção de colocar mais 30, 40 mil reais para comprar um carro novo. O que você faz? Bom, você vai ter que tentar estudar qual que é a probabilidade desse meu carro que está novinho começar a dar problema. Qual que é a probabilidade daquele carro novo que eu não conheço ter algum tipo de problema e gerar um gasto que eu não estou prevendo? É análise fundamentalista. Quanto mais você entende de carro, melhor será a compra. Com as ações é a mesma coisa. Tá? Então, a lógica é essa proatividade para você manter-se atualizada sobre quais são as melhores possibilidades. Você não vai manter as ações na carteira, o tal do buy hold puro, né, durante 20 anos. Talvez as empresas que você compre hoje sequer existam daqui a 20 anos. Quando a gente fala de buy hold, é uma carteira que visa manter a propriedade daquelas empresas que continuarão sendo as mais saudáveis por um prazo muito longo. Legal? Wesley Assis está perguntando aqui como saber a hora certa de comprar e de vender uma ação. Wesley, nunca há a hora certa, né? Eu contar para você, tive um momento muito interessante na minha vida quando eu não me lembro agora quais são as ações, era de uma empresa de energia, mas tinha comprado com análise fundamentalista, eu vi que estava uma valorização histórica sensacional, tinha ganhado muito dinheiro, já vinha acompanhando notícias daquela empresa durante um certo tempo. Começaram a surgir notícias que questionavam a saúde da empresa, se não estava muito alavancada e tal. Falei, quer saber, vou vender todas as minhas ações. Eu lembro que eu tinha um lote lá de 4 mil ações daquela empresa para vender. Coloquei todas para vender num certo preço que estava um pouquinho acima, alguns 2, 3 centavos acima do preço, o último preço de negociação no pregão. E fiquei lá olhando, né, no meu home broker, mas eu coloquei para vender, vamos comprar. Como era uma quantidade grande, 4 mil ações, aí vem um e compra 200, vem outro e compra 400, outro compra 1000 ações. Eu sei que chegou num certo ponto que eu vendi bem mais da metade, vamos chutar aqui umas 3 mil ações, e 1000 eu não vendi. Por quê? Porque aí começaram a ofertar um preço mais barato. Se tem uma oferta mais barata que a minha, quem está comprando compra mais barato. Só que aí começou a cair o preço. E eu fiquei com aquele pedacinho das ações durante um bom tempo, e vender depois de um tempo, realizando um lucro menor do que aquele que eu tive com as 3 mil ações vendidas no dia que eu queria vender. Isso significa o quê? Que eu consegui acertar o melhor
preço de venda de uma ação. Nunca mais a ação recuperou aquele preço, eu vendi no topo, printei aquela tela, guardei para mim, enfim, mas é sorte. Tá? Aquela ação poderia ter se valorizado mais. Já contei algumas vezes, alguns vídeos que eu vendi grande parte das minhas ações em maio de 2007, quando o índice Bovespa superou 50 mil pontos, eu estava embolsando um lucro danado naquela operação, mas menos de um ano depois ele foi ter 50% de valorização, chegou a 74 mil pontos no intraday. Bom ou mau negócio? Eu sei que eu vendi com muito lucro, né? Não tinha como se prever um grande crescimento no período de euforia, de crise americana eclodindo, mas enfim, como acertar? Respondendo a sua pergunta, envolvimento, participação, você entender do negócio, você comparar concorrentes. O que define o valor de uma empresa é a vontade de comprar e vender. Então não existe o melhor preço para todos. Se for o melhor preço para compra, não vai ser o melhor preço para venda. Então é envolvimento com o mercado para estar mais próximo possível do momento de comprar e vender. Nós temos, no meu curso de Inteligência Financeira, uma técnica para dar uma noção de quando está barato e quando está caro, a chamada regra dos 80, que eu já expliquei algumas vezes aqui também nas lives e nos vídeos aqui na parceria com o BTG Pactual Digital. Então, quando eu tenho uma regra com referência que me diz se está barato ou caro em relação à renda fixa, eu posso concentrar as compras quando está barato, concentrar as vendas quando está caro e, com isso, garantir uma rentabilidade acima da renda fixa. Legal? Patrick Mantovani. O Patrick é aluno do meu curso de Inteligência Financeira, turma 4. Está aqui, ó, perguntando, com o objetivo de gerar um determinado valor para minha filha recém-nascida através de ações, o que seria mais adequado? Doar as ações ou comprar diretamente no CPF dela? Patrick, bom, primeiro, né, tem que avaliar as regras de compra, se pode abrir conta na corretora, enfim, a idade dela, mas será mais interessante, na medida do possível, você ter a propriedade já no nome dela. Por quê? Porque quando no futuro você for doar uma grande quantidade de ações, doar um imóvel, vai ter incidência do imposto de transmissão, causa-morte, doação, ITCMD, né? Então você vai ter que pagar um imposto pela doação de um valor significativo. Quando são pequenos valores mensais, você tem liberdade de fazer essa doação sem incidência desse imposto. Então, podendo já adquirir no nome dela, será uma estratégia mais eficiente. Aí tem que avaliar se você abre a conta no nome dela, se tem que ter um tutor, um responsável, quando que ela pode sacar, enfim, seguir as regrinhas de abertura de conta, mas o nome dela certamente é mais interessante, né? E obviamente vai se exigir um acompanhamento, uma educação financeira, aí, uma proximidade para se discutir a utilidade, o uso, né, dessa riqueza que já está em nome dela, né? Uma vez que você deu a liberdade dela usar, não se deve questionar, né, como que um adulto lá na frente estará usando ou não o patrimônio que foi construído em nome dele, tá certo? Wagner Gomes perguntando aqui, utilizo sua planilha de orçamento mensal, ela está me ajudando bastante no meu controle de gastos, porém meus gastos estão muito altos, o que posso fazer para diminuí-los? Wagner, bom, primeiro para quem não tem a planilha, eu normalmente ofereço minha planilha durante o Masterclass de Inteligência Financeira, próximo, lá na última semana de julho, tá? Você pode se inscrever. Qualquer uma das minhas redes sociais tem lá algum convite para participar do Masterclass, tem o link e você vai poder ter acesso a essa planilha. O Wagner tem essa planilha, está dizendo que os gastos estão muito altos. O que fazer para diminuir gastos? Wagner, primeiro ponto. A planilha serve para você entender o mapeamento do seu consumo. Lá você identifica o impacto total de uma decisão ao longo de um ano. Então, por exemplo, está valendo a pena você pagar lá os 2, 3, 4 mil reais por ano de assinatura de telefone celular, por exemplo? Está valendo a pena pagar os 1.000 e tantos reais por ano de assinatura de um pay-per-view esportivo? Está valendo a pena você manter os custos consequentes de uma grande escolha de moradia, por exemplo? Você mora num imóvel um pouco mais nobre, mas num bairro que tem uma padaria mais cara, um supermercado mais caro, posto de combustível mais caro, o imóvel é grande, gera um consumo muito grande de energia, está valendo a pena manter esse imóvel? Então, o que a gente faz é começar pelos itens mais relevantes, que normalmente geram um efeito cascata. Um automóvel caro tem custos de manutenção e de uso mais caros. Uma casa cara tem custos de manutenção e de uso mais caros também. Então, a gente começa revendo o que é mais difícil de mudar, os itens principais. Porque se você mudar esses 2, 3 itens mais caros, você pode continuar tendo uma casa um pouco mais simples, pode continuar tendo um automóvel um pouco mais simples, sem abrir mão do seu lazer, do seu esporte, da sua qualidade de vida. Quando você começa a corroer os pequenos itens mais fáceis de cortar, você pode até preservar o seu imóvel, mas você perdeu qualidade de vida.
Daqui a pouco você não tem relacionamento, você não tem vida, você não tem saúde para aproveitar a casa monstruosa que você tem. Então começa pelos grandes itens, pelos gastos fixos, os gastos mais volumosos, normalmente está ali a maior oportunidade de você rever suas escolhas. Legal, Wagner? E olha, já estamos chegando a 1 hora aqui de bate-papo, vamos ver aqui uma última pergunta para fechar. Paulo Vinícius Santo Moreira. Para quem quer começar em renda variável, seria mais interessante investir em fundos de ações ou em ETFs? É uma pergunta parecida com quem que fez aqui. Tem uma pergunta, deixa eu achar aqui. Bom, já não localizei, mas enfim, alguém fez uma pergunta parecida com a do Paulo aqui, né? Fundo de ações ou ETFs? Bom, eu falei que quando se compra uma ação individual, aqui, ó, tá vendo? O João Marquesi tinha perguntado. Quando eu compro ações individualmente, eu estou apostando nos fundamentos daquelas empresas, o quanto que elas podem se beneficiar ou não de um cenário. Então, tem um cenário provável pela frente, tem empresas que se beneficiam desse cenário que podem crescer, eu vou comprar essas ações. Eu tenho dúvidas sobre como entender sobre fundamentos, como entender essas análises, não é minha área, não me sinto à vontade. Eu acho que um grau um pouquinho inferior de complexidade, mas ainda com oportunidades, não está nos ETFs, nos fundos de índices, está nos fundos de ações, em que gestores com histórico qualificado de entender os cenários e fazer suas escolhas para o mercado, acompanhado de boas equipes, vão selecionar os principais papéis que se beneficiam do cenário em que esses gestores acreditam. Obviamente você não vai escolher um único fundo de ações, talvez 2 ou 3, para diluir o seu risco caso um gestor tenha escolhido um cenário confiado num cenário que não aconteça. Diluir o risco com 2, 3 fundos de ações, você ainda está confiando em carteiras de ativos que se beneficiam de um cenário específico e não um fundo de índice que tem lá as ações mais negociadas, incluindo ações especulativas, ações que não necessariamente estão se beneficiando do mercado, mas se beneficiando da sua tradição de serem mais negociadas. Então, um ETF, um fundo de índice, ele tem uma qualidade, que é te blindar contra a possibilidade de você quebrar. Você tem lá as empresas mais negociadas do mercado, algumas serão boas, algumas serão ruins daqui a alguns anos, muitas serão substituídas, mas você sempre terá X empresas mais negociadas do mercado. Num fundo de ações você também não vai quebrar, mas de repente se é um fundo de ações setorial, muito específico, que acredita numa estratégia muito ousada ou até alavancado, né, que é algo que a gente coloca uma parte menor do patrimônio, talvez você tenha uma perda maior que você tiver num ETF diante de um cenário desfavorável. Então eu diria que ações têm um grau de risco, aliás, ações não, vamos colocar aqui investir no negócio próprio, tem um grau de risco infinitamente maior que investir em ações diretamente, papéis padronizados, informações abertas, contabilidade divulgada, então de negócio próprio ações você tem um grau de segurança muito maior, de ações para fundo de ações você ainda tem um grau de segurança muito maior e de fundos de ações para ETF você tem um grau de segurança maior, mas você não tem que contar com grandes ganhos. Você está talvez se aproveitando de um cenário favorável do índice Bovespa, não necessariamente um cenário favorável que faça algumas empresas realmente prosperarem. Tá? Então essa é a lógica que você tem que usar pensando em investimentos em renda variável. Legal? Eu particularmente não gosto de ETFs, principalmente porque num ETF nós temos ali, num ETF de renda variável, nós temos todas as empresas mais negociadas, empresas boas e empresas ruins. Se eu posso direcionar meus recursos para uma estratégia que seja boa, né, diante de um certo cenário, o que eu vou ter que trabalhar é qual que é a probabilidade desse cenário acontecer ou não. Quais são os fatores que fariam mudar esse cenário? Eu tenho X fundos, eu tenho que estar atento a mudanças nas regras que de repente façam tal fundo deixar de ser interessante. É mais fácil eu fazer uma mudança de investimento na minha carteira, mas garantir uma boa rentabilidade, do que suportar durante anos um cenário negativo com algumas empresas ganhando na bolsa e muitas derrubando o índice para baixo. O que aconteceu, vamos colocar de 2012 para cá, que a bolsa andou de lado, né? Você pega empresas com histórico maravilhoso, Magazine Luiza, entregaram ali mais de 1000% de rentabilidade no cenário em que a bolsa não valorizou, porque muitas das principais empresas do mercado estavam puxando o índice para baixo. Então eu acho que boas escolhas nos permitem bons ganhos e nós temos que usar todos os recursos que estão à nossa disposição. Hoje você tem informação de qualidade, por exemplo, a área de research do BTG Pactual Digital aqui, aliás, do BTG Pactual, através do canal digital, você tem a mais qualificada área de pesquisas de mercado que existe no Brasil, o mais alto nível na América Latina. Então, você tem informação que chega através de você com o seu assessor de investimentos, aliás, que chega através do seu assessor de investimentos até você.
use essa informação para você escolher os fundos certos, para você escolher a carteira certa, para você usar o seu home broker para ter um patrimônio que gere valor e não simplesmente para acomodar o seu dinheiro entre um fundo DI e um ETF de renda variável para talvez ganhar alguma coisa acima do DI. Não, você tem estratégia à sua disposição. Então aproveite esses recursos que você vai ter uma carteira certamente com desempenho muito mais interessante. E uma dica que é valiosíssima, tá? Ela se baseia, ela se pauta na regra dos 80 que você tem agora há pouco. Você abre uma conta num banco de investimentos ou numa corretora, você abre uma conta no BTG Pactual Digital, você faz sua análise de perfil de investidor, que aqui é chamado de simulação de investimento. Você tem uma recomendação da sua carteira de investimentos, que é a carteira adequada para o seu perfil. Aquela pizza, aquela recomendação de fundos que você tem que seguir, se ela for seguida fielmente, ela invariavelmente vai te entregar num prazo razoável um desempenho maior do que a renda fixa. Então, a disciplina de você saber qual é o seu perfil, você atualizar o seu perfil de tempos em tempos, você manter a composição da carteira do tipo, puxa, era para ter 10% em renda variável, mas a bolsa caiu, agora tem os 5%, recompõe a composição. Significa que se a bolsa caiu, você vai comprar ela mais barata. Se ela está sendo recomendada no seu perfil, é porque é o momento de você comprar renda variável que ficou mais barata. Então, a combinação de recomendação com como deveria estar a sua carteira é uma boa dica de qual é o momento de comprar barato. Acho que isso até responde a pergunta aqui do Wesley Assis, que sabia qual a hora certa de comprar e vender uma ação. Qual a hora certa de comprar e vender um pré-fixado? Qual a hora certa de comprar e vender um produto cambial? Eu acho que é uma combinação de carteira recomendada com manter a composição ideal. Você vai estar sempre recomprando mais ou comprando aquilo que ficou menor, caso tenha barateado. No longo prazo, você vai ganhar bem acima da renda fixa. Não tem muito erro, é uma questão de disciplina. Espero ter ajudado nessa nossa live que começou falando de vida simples e foi indo para um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais complexo. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez aqueles que já leram o livro A Riqueza da Vida Simples, está sendo muito elogiado, mas alcançamos o primeiro lugar na lista de negócios semana passada, segundo lugar na lista geral. E eu espero estar transformando sua vida com o livro, com essas lives. Deixa seu comentário. Gostou dessa live? Compartilha. Você copia o link aqui embaixo, você tem lá como compartilhar com alguém querido. Alguém vai precisar dessa informação para transformar uma vida e é para isso que nós estamos aqui compartilhando conhecimento. Muito sucesso em suas escolhas. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço.